Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o 5º episódio da 3ª temporada de Expresso do Amanhã. Como sempre, faço uma análise aqui no vídeo inicialmente e no fim comento algumas possibilidades para o episódio seguinte. Então já sabe, né? Deixa o seu like agora no comecinho para o YouTube entender que esse conteúdo é interessante para você e para outras pessoas. E bora de análise. Bem, certamente está cada vez mais difícil para o Layton ter um dia de paz na série, quando finalmente parecia que ele iria ter um momento de tranquilidade, né? O nascimento da filhinha dele, a vida, ou o inimigo, dá uma nova rasteira nele. Acho que esse episódio foi importante por duas coisas. Primeiro, tivemos uma cortina de fumaça para tirar vantagem do personagem que estava em um momento de vulnerabilidade. E também tivemos algumas combinações antes impensáveis. Vamos começar a análise falando como todo grande evento da locomotiva acaba servindo de vantagem para alguém. Assim como o casamento da LJ e do Oz, o nascimento da filhinha do Layton e da Zara acabou acobertando algo maior. O parto que teve nesse episódio foi totalmente caótico. E eu não sei vocês, mas eu tava crente que apenas uma pessoa sairia com vida daquele lugar. Ou a bebê ou a Zara. Já era de imaginar que a experiência do parto talvez não fosse tão simples assim, dado que os experimentos do Wilford poderiam custar caro. Mas acho que o mais interessante nisso é observar a covardia do Pike. Por quê? Ele se preparou para esse momento. Eu tenho até as minhas dúvidas sobre quais eram as intenções do Pike. Se ele queria apenas causar um tumulto para prejudicar o Layton ou se ele queria matá-lo. Honestamente, achei essa jogada muito suja. E você? E eu fico me perguntando que direção a série quer seguir, porque eu até entendo o papel do Wilford como vilão. Ele é um psicopata que necessita de adoradores, mas qual é o do Pike? Sabemos que ele tem diferenças pessoais com o Layton e que ele também não concorda assim tanto com a liderança, a gestão do fundista. Mas jura que o Pike se acha apto a liderar o trem? É sério? Entendo perfeitamente os pontos dele para acreditar que a Ruth poderia ser a grande cabeça do trem, mas sem ela, será que ele realmente conseguiria liderar o trem? E o pior de tudo, eu não vejo um objetivo final nessa revolta dele, porque vamos combinar uma coisa acerca das lideranças que já tivemos nessa série. Primeiro de tudo, a Melanie tinha sim um propósito para a locomotiva, ela queria manter a paz, e para isso ela utilizava o Wilford como um símbolo de esperança. Já o Layton, ele se propõe a ser uma representação da igualdade e da justiça. Por mais que muitas vezes ele venda uma falsa democracia, ainda assim, ele tem um propósito maior. Até mesmo o Wilford, gente, por mais que ele queira uma legião de admiradores sob o seu comando, isso não quer dizer que ele não tem um propósito para a locomotiva, né? Não. Eita, preula, acabou de faltar luz. Eita, de novo! Opa! Voltou a luz. Opa! Bem, voltando aqui, não que eu ache certo o ideal de ordem que o personagem tem, mas ainda assim, ele tem uma certa perspectiva para o que ele quer que o trem se torne. Agora, qual é o propósito do Pike? O que ele quer, gente? O que ele poderia fazer de diferente em relação a essas 3 lideranças anteriores? Para mim, a revolta dele é meio que vazia, é muito mais motivada por fatores pessoais. E honestamente, eu não fico tão feliz assim com essa decisão da série de tornar o Pike o grande vilão dessa nova temporada, visto que assim, ele não é um personagem super carismático, né, gente? Então assim, com quem ele vai conseguir unir forças? Existe uma possibilidade que ficou muito evidente no final desse episódio, né, gente? Ele poderia unir forças com os inimigos em comum do Layton. E aqui estou falando da Adway. Será que ela estaria disposta a se unir com o Pike para derrubar o Layton? Talvez a resposta não seja tão simples assim. Segue comigo até o final do vídeo que eu trago aqui algumas possibilidades baseado no que a gente já sabe sobre o próximo episódio. Bem, além dessa parceria, fica uma outra dúvida pra gente. Como que será o comportamento dos fundistas e
também do restante da tripulação diante dessa divisão, dessa ruptura entre o Layton e o Pike. Será que eles irão ficar de qual lado? Eu tenho a seguinte percepção. O Layton cavou a própria cova quando ele decidiu contar aquela mentira. Por quê? Uma hora a verdade vai sim ser exposta para todos. Seja porque alguém vai abrir o bico e vai contar o que realmente o Layton esconde de todos, ou talvez pior, né? Porque eles podem chegar até o chifre da África e descobrir que, na verdade, ali não há nada. Aí o tombo vai ser maior, né, gente? E diante desses dois cenários, pra mim, ele tem muito a perder, porque ele vai acabar perdendo o restante da credibilidade que tem. Bem, avançando aqui e comentando sobre as possibilidades, as combinações impensáveis que tivemos nesse episódio. Tivemos três: a Adroy e o Pike, como eu já falei pra vocês, mas também tivemos o Ravi com a Sykes e a Josie com o Ben. Essas duas parcerias surgiram por conta do mesmo motivo. Eles compartilham da mesma dor. O Javier carrega um grande trauma. Ele foi vítima da cadela do Wilford, amando dele. E eu não sabia, gente. Na verdade, eu nem me lembrava aqui, né, se alguma vez isso foi mencionado na temporada anterior, mas a Sykes também foi vítima da cadela do Wilford. Sinto que o que a gente assistiu nesse episódio pode ser o começo de uma parceria duradoura, visto que os dois compartilham dores e cicatrizes da maldade do Wilford. É algo que, querendo ou não, vai unir eles para o resto da vida. E enquanto isso, a Josie e o Ben são unidos pelas saudades de um amor e por conta da solidão. Se esse relacionamento entre eles pode evoluir para algo mais sério, eu não boto fé nisso, mas também não acho que o lance deles vai ser coisa de uma única noitada. E já que estou falando de romances, vocês acham que o lance entre a Ruth e o Pike vai evoluir para algo sério? Eu acho que não, especialmente quando ela perceber que ele tomou algumas decisões perigosas. Mas assim, gente, confesso pra vocês, eu não acharia ruim se a Ruth se unisse ao Pike, já que aí sim a gente teria um motivo para a revolta do Pike, né, gente? E também isso acabaria agitando as coisas na temporada. Assim, gente, eu não me contento a ver a nossa rainha maravilhosa trabalhando, batendo ponto, gente. Porque assim, ela é uma ótima líder e eu acho que ela não está de acordo com as decisões do Layton, né? Acho não, certeza. Ela não está 100% com as decisões dele sobre o novo Eden. Então, acho que ela teria motivos suficientes para acreditar que poderia ser uma líder melhor do que ele. E bem, chegou aquele momento que eu deixo um recadinho para você que está me assistindo. Daqui em diante comentarei sobre o próximo episódio. Então, talvez eu dê algum spoiler, ou talvez não, né? Talvez eu possa falar várias coisas e errar tudo. Mas até o momento eu não tô errando tanto assim não. Tô mais acertando do que errando. Dito isso, bora assistir o teaser do episódio 6. Someone tried to kill Layton. He's vulnerable. The train needs you, Joseph. Tailies know the dark lessons of Snowpiercer better than anyone. We need to end this. You want to join them? If you want to lead this train, call for the knives. O título original dele é Born to Bleed, que em português vai ser algo mais ou menos como Nascido para Sangrar. E a sinopse dele é a seguinte: quando o Homem-Bomba é revelado, o Layton chega a um acordo com suas decisões passadas antes de fazer uma ligação irreversível. E bem, quem é esse Homem-Bomba, gente, da sinopse? Não é muito difícil imaginar, né? Especialmente após assistir o 5º episódio e também depois de assistir ao teaser, né, gente? Claro, deve ser o Pike. Vocês perceberam que no final desse episódio, ele destrói um aparelho que dá a entender que poderia ser um detonador de uma bomba? Dá para perceber no teaser que o Layton vai ser pressionado pelo Pike várias vezes. E o Pike até mesmo fala para ele que, como líder do trem, ele vai precisar arcar com consequências por conta desse posto. Digo mais, notem nesse teaser, vou deixar aqui em câmera lenta para vocês, vai ter brigas físicas entre eles. Dá para perceber que essa disputa entre os personagens vai se acirrar e isso pode acabar dividindo os fundistas. Mas sabe o que mais me intriga nesse teaser, gente? Os diálogos, as conversas entre a Adroy e o Wilford. A personagem fala abertamente para o Wilford, para o mozão dela,
que o Layton está fragilizado, ele foi atacado, então ele está em um momento de vulnerabilidade e é um momento para o Wilford agir. Só que aparentemente o Wilford pode decidir algo que não agrade tanto assim ela. Dá para perceber que o Wilford vai querer unir forças com alguém. E aí eu até fiquei pensando sobre algumas possibilidades para o próximo episódio a partir do que eu assisti aqui. Será que a dose que o Wilford tomou da substância de suspensão foi suficiente para fazer o personagem, repensar a vida dele? Dá para perceber no episódio de hoje que enquanto ele estava lá, se recuperando, ele andou pensando em algumas coisas, algumas partes da vida dele. Será que vai dar a doida no Wilford e ele vai acabar percebendo que aquele trem precisa de paz e vai decidir apoiar o Layton? Pode ser que sim, mas eu acho que não. Na verdade, acho que o que vai acontecer é que esse doido vai decidir unir forças com o Pike para derrubar o Layton. E o que pode incomodar a Audrey, como a gente viu no teaser, é o fato do Wilford decidir unir forças com o Pike em vez de lutar pelo posto de líder. O que seria uma mega ironia da vida, gente? Já que até pouquinho tempo o Wilford era um grande inimigo do Pike, já que ele era aliado ao Layton e fazia parte da resistência. E uma informação bônus para quem prestou atenção no teaser que eu exibi aqui. Dá para perceber que finalmente, após 6 episódios, teremos o retorno do Miles e Miles. Ele está em uma cena ao lado da Ruth e da Josie. Já era hora desse personagem aparecer, gente? Pudera. Talvez isso tenha a ver com a ausência do Ravi como maquinista. Pode ser, mas notem que a Josie fala nesse trecho que eles precisam acabar com algo. Precisam colocar fim em alguma coisa. E aí eu até pensei, será que isso que ela está falando seria aquela disputa entre os dois fundistas, o Pike e o Layton? Ou será algo mais? E por fim, preciso lançar uma teoria. Na sinopse do episódio, a gente lê que o Layton vai ter que lidar com algumas decisões passadas antes de fazer uma ligação. Será que ele vai confessar para todo mundo a mentira dele? Prestem atenção também, dá para ver que provavelmente o personagem vai ter outra visão com o novo Eden. E bem, agora é a sua vez. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio e também compartilha as suas teorias. Particularmente, eu gostei do episódio, não acho que foi o melhor da temporada, mas ainda assim achei que foi um bom episódio. Eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora, se inscreve no canal, deixa o like e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!